Olá! Bom, hoje então a gente dá continuidade à nossa leitura literária da Bíblia e vamos conversar então um pouquinho sobre Neemias, que era contemporâneo de Esdras. Então, ele também viveu na época de Artaxerxes, inclusive ele foi copeiro deste rei. Lembra que Esdras era o escriba, um cara que conhecia muito bem as escrituras, né? Conhecia muito bem as leis do Pentateuco. E uma das missões de Esdras era a de liderar um grupo de exilados, né, de volta a Jerusalém. E além de levar de volta esse pessoal para Jerusalém, ele também precisava ensinar as leis, né, para essa nova geração que está voltando para Jerusalém e vai se restabelecer por lá. Enquanto Neemias era o copeiro, mas veja bem, ele era o copeiro real. Então ele lidava diretamente com o rei, que o considerava pacas, afinal de contas ele era um excelente funcionário. É importante notar que a história de Neemias começa depois de alguns anos, né, da ida do Esdras com aquele grupo de volta a Jerusalém. Pelo que eu entendi aqui, o templo também já estava reconstruído, tá? Mas então, aqui no comecinho do livro de Neemias, aliás, o título do primeiro capítulo é o seguinte, olha só, Autobiografia de Neemias. Então o que nós temos aqui é o próprio Neemias contando sua história. Vocês se lembram que lá em Esdras isso acontece também? Tem um momento em que Esdras começa a falar na primeira pessoa, né? Ele vai contar, eu fiz isso, eu fiz... Bom, enfim. Mas isso só vai acontecer naquele livro lá pela metade dele. Agora aqui em Neemias não, a gente já começa sabendo que quem está falando é o próprio Neemias. Então tá, aqui no comecinho, Neemias recebe uma carta de seu irmão. Seu irmão já estava lá em Jerusalém, né? Ele foi ali com aquele primeiro grupo do Esdras. Então ele está mandando notícias de Jerusalém para o seu irmão Neemias e lá ele vai contar que a situação em Jerusalém segue periclitante. E a principal preocupação dos israelitas que já estavam lá era a segurança. E a principal preocupação daqueles israelitas que lá estavam, e agora de Neemias também, é com a segurança de Jerusalém. Por quê? Porque o irmão vai contar que os muros de Jerusalém, bem como seus portões, estavam absolutamente destruídos. O foco daquele pessoal que foi com Esdras era a reconstrução do templo, mas os muros, aparentemente ninguém estava encarregado de reerguer aqueles muros e reconstruir aqueles portões. Assim que o Neemias recebe essa notícia, ele reza ao Senhor e o Senhor vai atender às suas preces. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai até o rei Artaxerxes e vai contar para o rei, né, que gosta muito dele, aprecia muito seu trabalho e tudo mais, vai contar para o rei o que é que está acontecendo lá em Jerusalém. E olha só, Artaxerxes não só permite que Neemias vá para Jerusalém, como também vai lhe conceder ali praticamente tudo que ele precisa para fazer essa viagem e reconstruir o muro. Então ele vai conceder ao Neemias passaporte, uma carta de recomendação, autoridade, madeira, cimento, massa corrida, seja lá o que for que eles usavam ali naquela época para construir um muro e portões, enfim. Tudo isso daí foi fornecido pelo Artaxerxes e Neemias ficou incumbido da missão de ir até lá, levar tudo isso e reerguer o muro. Então você vê, o rei super ajuda Neemias, que era gente boa. E lá vai Neemias para Jerusalém com essa missão. Então vamos lá. De novo, em Esdras, a preocupação era com a reconstrução do templo. Aqui em Neemias, a preocupação é com a reconstrução dos muros e dos portões que protegem a cidade. Muito bem. E para variar aqui neste livro, nós teremos impedimentos. Não é assim tão fácil. Não é só chegar com toda a papelada da autorização do rei, dinheiro e material de construção. Você precisa passar pelos vizinhos malas que não querem saber de obras. Quando eles querem reformar a casa, ninguém pode reclamar do barulho. Mas os israelitas, que passaram décadas exilados, estão voltando agora e querendo reconstruir tudo? Como assim? Então você tem lá os filisteus, os amonitas, os samaritanos. São sempre os mesmos caras, vá vendo. Que vão se juntar ali em oposição aos israelitas. E vão lá torrar a paciência. Então eles vão atrapalhar o trabalho dos caras com xingamentos, desprezo, cancelamentos, terror. Afinal de contas, eles são os inimigos de Deus. E eles estão ali para infernizar e colocar em risco a integridade física daquelas pessoas. E dentre esses inimigos, olha só que curioso, tem um cara chamado Tobias. E o próximo livro que nós vamos ler no mês que vem é um livro intitulado Tobias. Vocês sabem se é o mesmo cara? Bem, apesar desses inimigos tentando impedir a reconstrução dos muros, tá todo mundo praticamente lá em Jerusalém trabalhando noite e dia para reerguer tanto muros quanto portões. Tem uma hora que eu acho que é o próprio Tobias, mala pra caramba esse Tobias. Então, ele vai dizer isso aqui, ó. Deixa que construam.
Se uma raposa subir ali, abrirá brecha em sua muralha de pedra. Aí entra o Neemias, que meio que não está se reportando ao leitor, ele se reporta diretamente a Deus. Então, ele vai fazer diversas intromissões desse tipo aqui ao longo do livro todo. Ó. Escuta, Deus nosso, como caçou um de nós. Aí olha só o que ele pede. Faze que seus insultos recaiam sobre eles e que sejam como despojos no desterro, para que caçoem deles. Não encubra seus delitos, não apagues de tua vista seus pecados, pois ofenderam os construtores. Neemias não quer só que eles parem, não, quer vingança também, matar. O esforço era tão grande que ali no capítulo 4, né, lá no finalzinho, nós temos o seguinte, ó. Eu, meus irmãos, meus servos e os homens de minha escolta dormíamos vestidos e com as armas ao alcance da mão. Então, enquanto o pessoal trabalhava ali na construção do muro, Neemias ficava fazendo a ronda ali. E enquanto os muros eram reerguidos, Neemias também fazia outras coisas, tipo resolver alguns problemas ali envolvendo impostos abusivos. Então, olha só, eles acabaram de retornar para Jerusalém e já tinha lá querendo enriquecer às custas do trabalho dos outros, né? Então, você tem lá Neemias dizendo isso aqui, ó. Vós vos comportais como usurários com vossos irmãos. Nós, na medida de nossas possibilidades, resgatamos nossos irmãos judeus vendidos aos pagãos, e vós vendeis vossos irmãos para que nós os resgatemos. Tinha umas paradas sinistras acontecendo lá em Jerusalém nesse período, né? Aqui a gente precisa lembrar de que quando eles voltam, né, quando os exilados voltam para Jerusalém, a terra estava habitada ainda. Então aquele pessoal que vai chegando, vai se estabelecendo, vai sofrendo aí nas mãos de quem já estava lá. Mas daí eu fiquei pensando, esse é o tipo de coisa que Esdras poderia muito bem ter resolvido, não é mesmo? Afinal de contas, ele era escriba. Mas tem uma coisa curiosa aqui na composição deste livro de Neemias, que é o seguinte, como eu disse para vocês, em diversos momentos ele vai fazer interferências ali ao longo do texto, conversando diretamente com Deus, mas o curioso aqui é que tudo o que ele conta que ele fez de legal para ajudar o povo, para ajudar na reconstrução, na segurança ali das pessoas que estavam trabalhando e tudo mais, ele conta, né, aquilo que ele fez e em seguida ele vai dizer algo como, por exemplo, o finalzinho do capítulo 5, ó, Deus meu, para meu bem, lembra-te de tudo o que fiz por este povo. Fiquei um pouco com o pé atrás aqui com esse Neemias por conta dessas intervenções que ele vai fazendo aqui ao longo do livro. Então veja bem, Deus não é onisciente, onipresente, então ele não precisa ficar chamando a atenção de Deus o tempo todo para que ele observe aquilo que Neemias está fazendo de legal, não é? Isso também me lembra aquele tipo de pessoa que só faz coisas legais se alguém de quem ele está querendo chamar a atenção ou algo assim estiver presente. Sei não, né? Pode ser só impressão minha aqui também, mas tá. O capítulo 6 já se intitula, olha só, Intrigas dos Inimigos. Eles não desistiram ainda. Então tá lá, Neemias trabalhando, o povo todo de Jerusalém reerguendo os muros, aquela coisa toda. Enquanto tá todo mundo cuidando ali daquela reconstrução, tá lá Neemias recebendo cartinha. Na verdade, eles estão tentando atrair Neemias para um Arapuco ou algo assim, né? E Neemias está esperto. E eles não mandam uma carta só, eles mandam várias. Neemias vai ignorando solenemente, né? Até que chega a quinta carta. E aí no capítulo 6 nós temos isso aqui, ó. Na quinta vez, Sanabalat, que era um amigo ali do Tobias, né? Enfim, enviou seu servo com uma carta aberta que dizia, olha o teor da carta, hein? Ouve-se comentar entre o povo, e assim afirma Gozem, outro amiguinho deles também, que tu e os judeus pensais em vos rebelar, e que por isso construíste a muralha. Segundo esses rumores, tu serias o rei, e nomeaste profetas para que em Jerusalém te proclamem rei de Judá. Esses rumores vão chegar aos ouvidos do imperador. Vem e decidiremos juntos o que convém dizer. Aí ele responde, olha só, esses boatos de que falas carecem de fundamento, são pura invenção tua. E bem, depois de 52 dias de trabalho árduo, temos ali o muro e os portões ficando prontos. 52 dias, para pra pensar, foi rápido pra caramba, né? Então, e era uma parada magnífica. Quem via de fora sabia direitinho que aquilo ali só podia ser obra do Senhor. Mas lá dentro ainda temos muito o que fazer. Afora o templo e os muros, todo o restante da cidade ainda está destruído, né? Então você precisa reconstruir, restabelecer. Ainda tem muito trabalho pela frente. Aí nós chegamos ao capítulo 7, em que nós temos mais uma listona. Dessa vez é a listona de repovoamento de Jerusalém. Então aqui nós temos a lista de todos os exilados que retornaram. No capítulo 8 nós temos a participação especial de Esdras. Temos aqui um ponto de ligação, né, entre o livro de Esdras e o de Neemias. O que Esdras está fazendo aqui? Ele está lendo o Pentateuco para o povo.
Aí a gente chega ao capítulo 9, que tem uma passagem interessante, ó. Capítulo 9 se intitula Cerimônia de Expiação. E ali, logo no comecinho, nós temos a seguinte informação, olha só. A raça de Israel separou-se de todos os estrangeiros e de pé confessaram seus pecados e as culpas de seus pais. Permaneceram em seus lugares uma quarta parte do dia, enquanto era lido o livro da lei do Senhor, e outra quarta parte a passaram confessando e prestando homenagem ao Senhor seu Deus. Então olha só, vou reler só esse trechinho aqui. A raça de Israel separou-se de todos os estrangeiros e de pé... Então nós ainda tínhamos estrangeiros morando em Jerusalém, é isso? Os muros foram reerguidos para proteção contra os hostis? É isso mesmo? Neste momento aqui da história, as esposas estrangeiras já foram devolvidas? E imaginem o retorno dessas moças para as casas dos pais. Como é que ainda temos estrangeiros ali? Fiquei com essa dúvida. Depois vocês me ajudem aí nos comentários, por favor, pessoal que já conhece a Bíblia. Fiquei um pouco perdida aqui, mas tá, continuando. Ainda no capítulo 9, nós temos Neemias fazendo aí uma longa oração, na qual ele vai recontar algumas passagens aí da história do povo de Israel. Ele também vai falar de arrependimento, e vai incrementando essa oração com algumas broncas, ali, alguns puxões de orelha do pessoal de Israel também. Principalmente por seus pecados, hein? Mas tá. E ele vai terminar de um jeito bem pessimista, olha só. Somos uns desgraçados. Essa é a última linha da imensa oração que Neemias faz no capítulo 9. Depois nós temos nova lista, dessa vez é a lista das pessoas que assinaram o pacto de obediência ali, as leis de Israel. E depois nós temos o recenseamento. Vocês estavam com saudade dos recenseamentos também? Mas tá, a cidade está sendo reestabelecida. É bom ter um censo mesmo. Aí nós temos finalmente a inauguração da muralha e nova lista de quem esteve presente e quais foram os sacrifícios que foram feitos também. Mas nem tudo são flores. O ser humano simplesmente não sabe parar quieto na felicidade, na prosperidade, na tranquilidade, desde sempre. É preciso procurar sarna para se coçar. Vocês lembram lá do Esdras? Passou dias lá só lendo, né, as leis ali pro povo, explicando tudo direitinho. E é a mesma coisa que nada. Porque o que acontece? Logo depois das festas, né, de inauguração ali da muralha, tá lá a galera armando barraquinhas ao redor da muralha, entendeu? E pior ainda, eles estão trabalhando aos sábados. Meus amigos, vocês se lembram lá de qual era a pena para a pessoa que trabalhava aos sábados? Tem jeito não, lá vai Neemias dar broncas, né, no povo de Israel. Olha lá o que ele vai dizer, isso aqui está no capítulo 13, ó. Agis mal, profanando o dia de sábado. É o mesmo que fizeram nossos pais e vede o castigo que nosso Deus mandou a nós e a esta cidade. Profanando o sábado, aumentai sua cólera contra Israel. Não contente com isso, mais para baixo, olha só o que ele vai dizer. Ó. Nessa ocasião, encontrei também alguns judeus que haviam casado com mulheres azotitas, amonitas e moabitas. A metade de seus filhos falavam a língua de Azoto, ou outras línguas estrangeiras, mas não sabiam falar hebraico. Aí olha só, eu os enfreitei e os amaldiçoei, bati em alguns, arranquei-lhes os cabelos e lhes ordenei em nome de Deus: não casareis vossas filhas com os filhos deles, nem tomareis suas filhas para vossos filhos ou para vós. Gente, que situação. Mas enfim, tá lá o coitado do Neemias fazendo o que ele pode, né? Dando essas broncas, esses castigos, esses tabefes, arrancando cabelos. Mas o que ele tá fazendo também? Ele tá encaminhando todo mundo, né? Então assim, vai dar tudo certo, confia. E o livro se encerra assim, olha só. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. E aí nós temos um detalhe curioso, né? Iberê me mandou aqui, ó, a Bíblia Sagrada, na verdade o Antigo Testamento, né, na versão do King James. E esta última linha nesta Bíblia, que é a mais conhecida aí em língua inglesa, a mais utilizada, a mais literária também, o texto é bonito pra caramba. Então, como eu disse pra vocês aqui, o finalzinho é um pouco diferente, vou relembrá-los aí do final da minha Bíblia, que é a Bíblia do Peregrino, tá, pessoal? Última linha de Neemias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. O finalzinho aqui na Bíblia de King James é o seguinte: Remember me, oh my God, for good. Esse for good aqui em inglês tem mais um sentido de para sempre. Me parece que esse final em inglês ficou mais bonito do que o final em português. Agora, qual é a que está mais de acordo ali com o original, não sei. Mas aqui na Bíblia do Peregrino, esse finalzinho aqui me deu assim, uma impressão de certo egoísmo aí de Neemias, né? Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Só lembrando que ele faz isso ao longo do livro todo.
Tudo que ele faz de bacana, ele pede para Deus prestar atenção no que ele está fazendo. Mas tá, vamos aos nossos textos de apoio. Então, no Guia Literário da Bíblia, nós temos um texto sobre os 2 livros, né? Esdras e Neemias. Então, nessa semana eu terminei aqui a leitura do texto. Tem alguns detalhezinhos aqui que eu gostaria de pontuar para vocês. Então, ali na página 383, sobre a autoria dos 2 livros, né, Esdras e Neemias, nós temos a seguinte informação, olha só. Na tradição judaica primitiva, Esdras e Neemias eram considerados um trabalho escrito juntamente com a maior parte de crônicas, olha só, principalmente por Esdras, mas completado por Neemias. Então Esdras já vinha escrevendo, já vinha colaborando aqui para o Antigo Testamento desde crônicas. Interessante, não? Então Neemias teria apenas complementado ali os escritos de Esdras, né, escrevendo ali o seu relato. Essa atribuição pode ter resultado da preeminência que os sábios judeus conferiam a Esdras, olha só, a quem consideravam um segundo Moisés. E ainda sobre aquela questão da autobiografia, né? Então o livro de Neemias já começa, né, com esse título, né? Autobiografia de Neemias, diferente do livro de Esdras, que só passa a ser escrito em primeira pessoa lá pela metade do livro, né? Então, eles vão dizer o seguinte, ó. O público contemporâneo podia identificar-se com o texto e procurar envolver-se nele e ser por ele envolvido. Então, quando você coloca um relato em primeira pessoa, quando você começa a dizer que você esteve ali, você está escrevendo aquilo que você testemunhou, você aproxima as pessoas daquilo que você está escrevendo. Por um lado, né? Por outro lado, tem aquela questão também de que um narrador em primeira pessoa não é um narrador confiável, porque afinal de contas, o que ele está fazendo? Ele está contando só a versão dele dos fatos, né? Isso implica em 2 coisas. Você pode confiar, porque afinal de contas, olha só, eu estou escrevendo aquilo que eu vi, mas essa confiança só vai valer se aquela pessoa ganhar a sua confiança. E por outro lado, você pode pensar assim, tá, aqui você tem a visão de um cara só. Quem garante que ele não estava ali exagerando seus grandes feitos, não é mesmo? Mas continuando, eles diziam o seguinte, ó. Nesse aspecto, Esdras Neemias difere da sequência narrativa mais antiga que se estende de Gênesis a Reis e ao livro contemporâneo de Crônicas, né? O que tudo indica, se Crônicas foi escrito por Esdras, né? Temos aí livros sendo escritos aí na mesma época, né? Continuando, ó. Em ambas, as personagens e os eventos são vistos de uma certa distância, através da forte mediação de tradição, folclore e invenção literária. No fim das contas, não importa exatamente quem é que está contando aquela história, quem é o narrador de cada uma das histórias que a gente lê. A gente precisa ter em mente que esses textos foram escritos dentro de uma tradição, de um folclore, e precisamos estar atentos também para que, né, ao contar alguma coisa por escrito, você está sempre, né, utilizando um estilo, acrescentando alguns adjetivos, né? Então, adjetivos são sempre ali reflexo da opinião de quem está escrevendo. Então, querendo ou não, o preparo de um relato por escrito tem um tratamento literário. Meio que não tem como escapar disso, certo? Aí nós temos aqui também este livrinho sensacional chamado Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. E aí nós temos também mais algumas informações interessantes, como por exemplo, a respeito do cargo de Neemias, né, na corte de Artaxerxes. Eles dizem o seguinte, ó. Neemias ocupava a importante função de copeiro do rei da Pérsia durante o reinado de Artaxerxes. Às vezes a gente pode ler ali, Neemias era um copeiro e achar que ele tinha ali uma função menor, não é nada disso, ó. Continuando, ó. Na página 614, sobre a função de copeiro, eles dizem o seguinte, ó. Nas cortes do Antigo Oriente Próximo, o copeiro ocupava uma posição muito importante com acesso direto ao rei. Portanto, exercia grande influência. Há inúmeros textos e relevos descrevendo copeiros nas cortes assíria e persa. O copeiro geralmente estava próximo ao harém do rei, olha só, e por essa razão, esse cargo era muitas vezes exercido por um eunuco. Isso é um fato histórico, tá, gente? Então, olha só, embora não se possa dizer que fosse o caso de Neemias, fontes posteriores identificam o copeiro como a pessoa que provava o vinho servido ao rei. Então você tinha que ter certeza de que aquele vinho não estava envenenado. O copeiro ia lá, tomava um pouquinho, experimentava a comida do rei antes dele. Pois é. Além disso, ele era responsável pelo anel como sinete real e o oficial mor das finanças. É coisa pra caramba que o copeiro daquela época fazia, tá? Aliás, os copeiros de hoje em dia também continuam trabalhando pra caramba. Mas ser o copeiro real era uma coisa, né? Enfim. Talvez ele fosse até mais importante do que Esdras, que era um escriba, né? E sobre a rapidez da reconstrução dos muros, né? Foram só 52 dias.
É dito o seguinte aqui, olha só. Embora o historiador Joséfo, né, que viveu de 37 a 100 depois de Cristo, afirme que os muros foram construídos em 2 anos e 4 meses, olha só, o texto bíblico diz que foram necessários apenas 52 dias para terminar a obra. Há alguns casos semelhantes na antiguidade, olha só. Tucídides afirma que os muros da cidade de Atenas foram construídos em apenas 1 mês, no século V a.C. Levando-se em conta que 1. Jerusalém era menor. Os arqueólogos consideram que o perímetro dos muros nessa época atingia apenas 2,5 km. Então era muito mais fácil construir muros assim nesse lugar pequenininho, né? Bom, enfim, continuando. 2. Somente a parte leste dos muros foi construída desde o alicerce, enquanto os outros trechos foram apenas reforçados. Então, pensa naquele templo ali no meinho e aquelas 4 paredes, né? Os 4 muros ali circundando a cidade. O que é dito aqui é que apenas o muro da parte leste foi totalmente destruído. Os demais foram só parcialmente destruídos, só precisava dar um tapa ali, né? A obra não era de padrão elevado. De acordo com as descobertas arqueológicas, né? E aí você tem ali no texto de Neemias, né, o pessoal ficando embasbacado, né? Quem via de fora achava tudo aquilo ali magnífico, né? Então, levando esses 3 pontos em consideração, é razoável supor que a tarefa tenha sido concluída em tão curto tempo. Vá saber, não é mesmo? E tem um detalhe interessante aqui também que eu esqueci de comentar com vocês. Durante aquele período do repovoamento de Jerusalém, então o templo já foi reconstruído, o muro já foi restabelecido, você tinha que escolher quais eram as famílias que morariam ali, né, no perímetro da cidade, né? Por quê? Porque não cabia todo mundo ali exatamente em Jerusalém. Então, era preciso fazer sorteios. Isso é dito no livro de Neemias mesmo. Sobre isso é dito o seguinte, aqui na página 625, o repovoamento de Jerusalém. Porque as pessoas não queriam morar em Jerusalém. As pessoas não ficaram felizes e saltitantes quando elas foram sorteadas. Veja bem. O simples fato de haver a realização de um sorteio indica que alguns foram forçados a morar em Jerusalém. Então, ser sorteado não era exatamente uma coisa boa. Continuando, visto que Jerusalém havia sido devastada e era um ponto de grande disputa entre os judeus e os povos vizinhos, não era um lugar atraente nem seguro para morar no século V a.C. Além disso, é compreensível que as pessoas não estivessem ansiosas para abandonar suas terras e colocar em risco suas propriedades. Então, além dos exilados, né, que não tinham eira nem beira, você ainda tinha aquele pessoal que ainda permaneceu, né, em Jerusalém, ou nos arredores também. Depois de todas aquelas listas, né, o recenseamento e tudo mais, sabia-se exatamente quem eram os israelitas da região. Para pensar, devia ser um negócio meio perigoso mesmo morar em Jerusalém ali naquela época. Ainda mais com Tobias e seus comparsas ali de olho no que estava acontecendo, não é mesmo? Aqui no livro da Bíblia nós temos um textinho, bem curto mesmo, sobre Neemias, né? É uma página só, nós temos aqui o título, olha lá, Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Então aqui você só tem os melhores momentos de Neemias mesmo, mas eles encerram o texto dizendo o seguinte, olha só. Jerusalém renasceu com Neemias reparando a desobediência a Deus que causou a queda da cidade. Então o livro termina um pouco mais otimista do que o livro de Esdras. Então tá, a gente pode até concordar que Neemias realmente, né, encerra o livro ali reparando a desobediência a Deus que causou a queda da cidade, tá? Mas ele tá orientando pessoas que acabaram de ouvir ali o Esdras lendo todas as leis e eles vão lá e fazem o oposto do que está escrito nas leis. Neemias está fazendo a parte dele, né, e tá deixando claro ali para Deus, né, quando ele diz ali, né, lembre-se de mim para meu bem, né, enfim. Tá dizendo o seguinte, a minha parte eu fiz. Mas é isso, vamos ver como é que essa história vai continuar no mês que vem. Nossos encontros aqui no nosso projeto de leitura literária da Bíblia, volto a dizer, se dão ali sempre nas primeiras sextas-feiras dos meses. Então, primeira sexta-feira do mês de abril é dia 1º de abril, gente. Não é mentira, vai ter vídeo aqui no canal. A gente vai falar sobre Tobias e vamos descobrir se esse Tobias aqui da Bíblia é o mesmo Tobias que atrapalhou ali a vida de Neemias, certo? Então é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também.
Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!